Som. Um, dois. Bom dia, irmãos. Nós temos hoje o privilégio de pregar num púlpito novo, né, pastor? Estão estreando esse púlpito, ô glória. Isso é demonstração da fidelidade da igreja. Nós temos sonhado, sonhos bons, sonhos que Deus tem colocado no nosso coração. E a igreja tem abraçado esses sonhos e aí nós temos vivido realidades boas, realidades diferentes. Essa igreja ela tem caminhado cada vez mais para viver coisas excelentes da parte de Deus. Isso é muito bom, irmãos. Muito bom. A gente queria mais uma vez enfatizar aqui esse momento, antes da mensagem, com relação ao culto que nós estamos realizando, o culto de oração. Nós estamos dando a esse culto uma nova roupagem. E aí tem um momento de oração pelas famílias, pela igreja, vidas diante do altar. Temos também o Ministério de Louvor participando constantemente deste culto. E a palavra de Deus ela tem sido pregada e anunciada, e todo mês nós temos trabalhado as temáticas diferentes. Todos nós sabemos que a vida cristã ela caminha fortalecida através da oração e através da palavra. E a primeira igreja presbiteriana em Queimados, ela tem valorizado isso. Aqui tem sido uma igreja onde nós temos orado e onde a palavra de Deus ela tem sido pregada. No mês de junho, nós estivemos convidando pastores de outras igrejas para estar aqui pregando na terça-feira de oração. E nós temos como temática desse mês avançando com propósito. Na próxima terça-feira, o nosso irmão pastor Valmir Medeiros, da Igreja Nova Vida de Queimados, ele estará pregando sobre a questão de ser fortalecido para prosseguir na caminhada cristã. Se nós queremos avançar, irmãos, com propósito, naquilo que é o propósito de Deus, naquilo que é a vontade de Deus, nós precisamos entender que nós, em alguns momentos, nós vamos enfrentar desafios, nós vamos enfrentar circunstâncias difíceis. E o nosso irmão estará ministrando ao nosso coração, nos mostrando qual a melhor forma de nós enfrentarmos estes momentos difíceis de acordo com aquilo que é o propósito de Deus. A temática desse mês, ela tem como texto básico Filipenses capítulo 3, verso 13 e verso 14. Se você pode estar presente na terça-feira, na quinta-feira, no estudo da palavra de Deus, venha. Tenho certeza que Deus estará abençoando não somente a sua vida, mas também a vida da sua família. A liderança dessa igreja, ela tem criado debaixo de oração, debaixo daquilo que nós entendemos ser a vontade de Deus, instrumentos para que as pessoas possam estar aqui nos dias de semana, para que vidas possam ser abençoadas. Então, nós temos a convicção, a certeza, se nós podemos estar aqui na igreja, na terça-feira e na quinta-feira, 8 horas da noite, nós precisamos estar. Vivemos um tempo onde estar na igreja não é tão importante mais para muitas pessoas. Vivemos um tempo onde pessoas têm criado prioridades para não estar orando juntamente com os irmãos e não estar ouvindo a vontade de Deus. Vamos valorizar aquilo que realmente importa. Vamos abrir a palavra de Deus no texto que nós iremos meditar nesta manhã. Evangelho de Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Iremos a partir do verso 22. Lucas capítulo 12, a partir do verso 22. Diz assim a palavra de Deus:
A seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, porém, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitai delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. No século XIX, século XVIII, século XIX, surgiu uma ideia fundamentada no pensamento de alguns iluministas, que Deus era o grande relojoeiro, aquele que criou todas as coisas, que deu corda e que deixou as coisas caminhando de acordo com aquilo que vai acontecendo na existência humana. E aí, alguns teóricos, como William Paley e Voltaire, eles olhavam para essa realidade e falavam que Deus, ele é o grande arquiteto, ele construiu o mundo e deixou o mundo por si só, para que ele possa viver de acordo com a vontade do seu próprio coração. E muito desse pensamento dos iluministas está presente no nosso mundo. Não são poucas as pessoas que começam a pensar que o nosso Deus é aquele que não age, que o nosso Deus é aquele que não interfere, que o nosso Deus não é aquele que cuida dos seus filhos. Não se tem falado por muitas vezes sobre a questão da provisão de Deus, que Deus é aquele que cuida daqueles que são os seus servos, daqueles que buscam a sua vontade. E por muitas vezes nós nos esquecemos, porque esses pensadores, e alguns deles teólogos, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo tendo um conhecimento das verdades de Deus, eles não acreditavam que essa palavra, a mesma palavra que guia a vida da igreja em todos os tempos, eles não acreditavam que esta palavra poderia ser conciliada com uma vida prática. Para eles, não existia a possibilidade de Deus, o grande Deus, o poderoso Deus, o Criador, o sustentador, o provedor, de cuidar das áreas da nossa vida como
a nossa família, a nossa vida profissional, os nossos relacionamentos, a administração da nossa vida financeira. Por muitas vezes, esses pensamentos começam a entrar dentro da igreja e começam a permear a cabeça de algumas pessoas, e aí nós começamos a achar que simplesmente as coisas elas vão acontecer pela força do nosso braço, por aquilo que nós podemos ou não podemos fazer. Nos tornamos dependentes do nosso próprio coração, nos tornamos dependentes da nossa própria capacidade e achamos que o nosso Deus, Ele não irá cuidar de todas as áreas da nossa vida. E ao acharmos isso, começamos a ter medo. Medo de determinadas questões, medo de determinadas circunstâncias, principalmente medo daquilo que pode nos acontecer no futuro. O texto que nós lemos está nos mostrando o tratamento do Senhor Jesus Cristo com relação aos seus discípulos. E nesta manhã, esse tratamento também é para a minha vida e para a vida dos irmãos. O Senhor Jesus Cristo está demonstrando aqui que o nosso Deus é Ele que cuida de todas as áreas. Constantemente, todas as áreas, as portas que precisam ser abertas para suprir as nossas necessidades, Deus Ele vai abrir. As portas que precisam ser fechadas para nos dar livramento, Deus irá agir. Mas tudo começa a partir da nossa vida com Deus, e é isso que Ele está nos ensinando aqui. É isso que Ele está nos demonstrando, e nós precisamos estar atentos a isso, irmãos, porque por muitas vezes o nosso coração ele é enganoso, e por muitas vezes nós queremos confiar nas realidades que estão à nossa volta, por muitas vezes nós queremos confiar naquilo que nós podemos ou não fazer, e aí cometemos grandes erros, vacilamos, sofremos, porque confiamos a nossa vida, confiamos a nossa família no nosso próprio eu, nas nossas próprias possibilidades. E nós queremos meditar nesta manhã sobre o tema confie na provisão de Deus. Confia na provisão de Deus. O versículo 22 e o versículo 23 nos fala o seguinte: ao seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes. O Senhor Jesus Cristo, na última mensagem, nós falávamos isso. Primeiro, Ele demonstra para as pessoas, para a multidão, o perigo da avareza. Mostra para aquelas pessoas que quando elas colocam o seu coração, quando ela coloca as suas vidas depositadas na busca por riquezas, elas estão simplesmente depositando uma busca nos tesouros daquilo que o mundo pode oferecer, e se esquecem daquilo que é mais importante, da vida com Deus aqui, como também a vida com Deus na eternidade. E agora, neste momento, a partir do versículo 22, ele olha para os seus discípulos, para aqueles que seriam os propagadores do Evangelho, para aqueles que iriam pregar a palavra de Deus, para aqueles que iriam depender totalmente do poder de Deus nas suas vidas para transformar realidades através daquilo que era o Evangelho. Ele olha para cada um deles e demonstra: vocês precisam confiar em Deus nas coisas mais simples da vida.
Vocês precisam confiar no Senhor, porque Ele vai suprir as suas necessidades. Vocês não precisam andar ansiosos, porque se Deus chamou vocês, se Deus atraiu vocês para perto dEle, Ele irá cuidar de vocês. As coisas mais simples, o alimento, a vestimenta. O Senhor Jesus Cristo está demonstrando que para eles, as coisas mais simples, elas serão alvos do cuidado de Deus. A vida é mais importante do que isso. Não coloque o teu coração nessas preocupações. Não coloque a tua vida nessas inquietações. Confie em Deus. Quando vocês estiverem realizando a vontade do Senhor, confie no Senhor. Acredite que Deus vai cuidar de vocês. Deus conhece as necessidades do teu povo. Deus sabe quando é necessário que o maná caia do céu. Deus sabe quando nós precisamos das vestimentas. Deus sabe, não é pela força daquilo que nós podemos ou não fazer, mas é pela bênção do Senhor. Se nós temos conquistado, se nós temos avançado, é porque Deus tem fortalecido o nosso braço. E aqui, o Senhor Jesus Cristo está demonstrando para os seus discípulos que algumas vezes nós estamos tão preocupados com a provisão da nossa vida, com aquilo que vai acontecer no nosso futuro. Nós estamos tão preocupados que a ansiedade ela começa a entrar no nosso coração. E a palavra de Deus, na sua tradução no original, ansiedade significa alguém que está sendo sufocado, alguém que está sendo enforcado pela realidade da vida. E aí, nós começamos a pensar que não existe outra possibilidade, nós começamos a perder a paz. E quando nós somos tomados por esse tipo de ansiedade, nós começamos a buscar soluções de acordo com o nosso próprio coração, de acordo com o nosso próprio interesse. Todos nós, irmãos, todos nós podemos nos tornar ansiosos pelas questões da vida. Todos nós. Mas aqui o Senhor Jesus Cristo está nos tratando e nos mostrando que isso é um perigo. Um perigo que pode desviar os nossos olhos. Um perigo que pode desviar a realidade espiritual, a verdadeira realidade espiritual. É de que nós, como servos de Deus, como homens e mulheres de Deus, não podemos simplesmente fazer, não podemos simplesmente apresentar uma solução, mas em que em muitos momentos nós vamos precisar confiar no agir de Deus, porque o nosso Deus, Ele vai providenciar aquilo que nós precisamos. Deus, Ele sempre vai providenciar aquilo que nós precisamos. O versículo 24, irmãos, ao versículo 28, nos mostra a soberania e o controle de Deus. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, preste atenção nisso, irmão, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora,
Se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no fogo, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Deus cuida. Os pensadores iluministas do século XVIII estavam totalmente errados. Porque Deus não é simplesmente o Criador, mas Ele também é aquele que sustém. Deus é aquele que preserva o cuidado para com os seus filhos. Aqui, o Senhor Jesus Cristo está chamando os seus discípulos a observem. Esteja atento àquilo que está acontecendo à sua volta. Olha bem, olha os corvos, que são aves imundas, que são aves que não são consideradas, aves que são rejeitadas pelos judeus. Olha bem para essas aves. Elas não têm uma despensa, elas não têm um celeiro, elas não plantam, elas não colhem, mas elas são cuidadas pelo nosso Deus. Preste atenção, se Deus está cuidando dessas aves, que são mínimas, Ele não vai cuidar de vocês, homens e mulheres de Deus, que se dedicam, que vão buscar fazer a vontade do Senhor. Olha bem, porque vocês são considerados importantes, vocês são considerados valiosos, mais valiosos do que essas aves. Algumas vezes vocês estão preocupados com aquilo que irão se vestir. E mais uma vez ele chama os seus discípulos a observarem, observem. Olha as flores do campo, os lírios. Salomão, em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, ele não conseguiu se vestir como eles, porque essas flores, porque esses lírios estão cuidados por Deus. Sabe aqui, o que o Senhor Jesus Cristo está nos dizendo? Que o cuidado dele não é qualquer cuidado para com as nossas vidas. O cuidado de Deus para com cada um de nós é um cuidado excelente. Deus, ele nos dá o seu melhor todos os dias. Por muitas vezes nós achamos que o cuidado de Deus, ele não é o suficiente para nós, mas a palavra de Deus, ela nos está dizendo que o cuidado de Deus, ele é suficiente sim, mesmo que a nossa fé seja pequena, mesmo que nós sejamos frágeis, mesmo que nós não tenhamos controle das realidades, porque nós não temos controle da realidade. A vida é cheia de imponderáveis, a vida é cheia de surpresas, mas Deus está nos dizendo que mesmo diante dessas situações, Ele sempre vai nos dar o melhor. Sempre vai nos dar o melhor. Comparado a eternidade, a nossa vida neste mundo é um pequeno tempo, um pequeno período. Sim, irmãos, nós não precisamos ficar preocupados, e é isso que o Senhor nos chama nesta manhã. Nós não precisamos ficar preocupados, porque o Senhor tem cuidado dos detalhes da nossa vida. Vamos confiar no Senhor. O verso 29 ao verso 30, o Senhor continua tratando o coração dos seus discípulos para que eles possam estar fortalecidos no realizar a sua obra. E ele diz: não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Esse período é o período onde o povo judeu está sob o domínio do Império Romano. É um período onde parece que não há uma solução para avançar,
para crescer, para amadurecer. E aqui o Senhor Jesus Cristo está dizendo para os seus discípulos que todas essas questões podem trazer tais preocupações no coração dos discípulos, a ponto de trazer também à vida deles a ausência de paz. E aí, quando você começa a depositar o coração nessas coisas, você começa a sentir falta de paz, e aí você tira os olhos em Deus e começa a colocar os seus olhos naquela realidade que você está vivendo naquele momento. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo o seguinte: não vem agir de acordo com os gentios, não vai agir com as pessoas, de acordo com as pessoas que não creem, que não têm relacionamento com o Senhor. Essas pessoas, elas não conhecem a Deus, essas pessoas, elas não têm experiência com Deus. Vocês são aqueles que estão tendo um relacionamento comigo. Vocês são aqueles que estão vivendo a minha realidade. Vocês são aqueles que têm visto aquilo que eu tenho feito na vida das pessoas. Olha para aquilo que está à volta de vocês, para aquilo que eu tenho feito. Nós olhamos hoje por muitas vezes a realidade do nosso país, nós começamos a indagar se há possibilidade de nós melhorarmos, se há possibilidade da economia ser melhor, se há possibilidade da política ser melhor, mas nós precisamos entender que Deus continua no controle. Nós precisamos entender que Deus continua no governo, nada foge ao seu controle. Por muitas vezes nós achamos que determinada realidade está muito ruim, que nós achamos que em determinada situação não há possibilidade de solução, mas nós precisamos entender e acreditar e crer que Deus continua no controle e que nada foge ao seu governo e que tudo ocorre de acordo com o seu propósito. Toda situação difícil tem um propósito nas mãos de Deus. O Senhor Jesus Cristo está demonstrando aos seus discípulos mais uma vez que o foco principal da vida precisa estar no lugar certo. E o lugar certo é em Deus e não nas preocupações. Como nós temos enxergado o mundo, irmãos? Como nós temos enxergado o mundo? Porque a nossa vida, ela está em Cristo. Eu e você fomos alcançados pela sua graça, pela sua misericórdia. Eu e você, nós fomos salvos porque um dia Cristo olhou para nós na eternidade e disse: eu vou salvá-lo, eu vou salvá-la. A salvação de Cristo é uma realidade na minha vida e na tua. Mas não somente a salvação, mas também o seu zelo pela minha vida e pela sua. Tudo que nós já alcançamos na vida, todas as nossas conquistas, todas elas, foi porque o Senhor tem sido fiel para comigo e para contigo. É isso que o Senhor Jesus Cristo está tratando com os seus discípulos. Tudo concorreu para que chegasse esse momento e que vocês estivessem vivendo esta realidade. Nada aconteceu na vida de vocês por acaso, nada. Mesmo as coisas difíceis, mesmo as tribulações, mesmo o momento de choro, nada aconteceu por acaso. Para que vocês pudessem viver coisas extraordinárias da minha parte. O Senhor Jesus Cristo, ao ensinar isso para os seus discípulos, está demonstrando o seu amor. E está demonstrando para eles que o Senhor já está proporcionando naquele momento coisas excelentes, coisas extraordinárias, mas eles ainda iriam viver coisas muito além se eles continuassem confiando no nosso Deus. E a gente sabe, irmãos, que os discípulos de Cristo, eles viveram coisas extraordinárias por estarem vivendo na dependência total do nosso Deus. Sim, quando nós, como servos de Deus, não deixamos as preocupações da vida nos atrapalharmos, nós colocamos os olhos naquilo que mais importa.
o nosso relacionamento com Deus. E nesse relacionamento com as pessoas e no serviço na obra do Senhor. O verso 31, irmãos, e o verso 32 é o centro desse texto, nos mostrando a questão das decisões, das escolhas, e como as decisões e as escolhas que nós fazemos nesta área são tão importantes. Lá ele nos diz no verso 31, buscai antes de tudo o seu reino e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. O Senhor Jesus Cristo aqui está demonstrando o seguinte: algumas vezes vai bater no seu coração, na sua mente, a preocupação, a inquietação com determinadas realidades, com determinadas situações. Ele está dizendo, neste momento, é o momento de você buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. E como é difícil, pastor. E como é difícil nós entendermos muitas vezes essa realidade. Pastor Hernando Dias Lopes, no seu comentário de Lucas, ao comentar esse texto, ele diz o seguinte: quando nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas, mas nós queremos primeiro cuidar das nossas vidas, nós queremos cuidar primeiro das nossas famílias, nós queremos cuidar primeiro das nossas questões para depois cuidarmos de Deus. E nós não somos poucas as vezes que deixamos Deus na periferia da nossa vida. E achamos que por muitas vezes a desculpa é: não, eu vou estar escrevendo um futuro melhor para a minha vida, um futuro melhor para a minha família, eu vou estar buscando algo melhor para aqueles que eu amo. E nós começamos a criar justificativas para não colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E a palavra de Deus nos dá um alerta nesta manhã, um alerta para a minha vida e para a tua vida. Quando Deus e o seu reino vem em primeiro lugar na nossa vida, Ele cuida das nossas coisas. Você que não tem colocado Deus em primeiro lugar, você que tem negociado a vida com o Senhor, a vida do seu ministério, a sua vocação, Deus está te dizendo nesta manhã: coloque Ele em primeiro lugar, porque você vai viver desta forma coisas extraordinárias da parte dEle. Não é o João que está falando, irmãos. É o Filho de Deus. Busca primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E é muito interessante porque a gente pode olhar a palavra de Deus e ao fazer uma análise, Deus não vacila em cuidar dos seus filhos. Deus não vacila em cuidar dos seus filhos. Essa semana nosso irmão presbítero Silas fez 80 anos. 80 anos. Uma trajetória de vida. E a Marcele falava: ele tem vivido o cuidado de Deus em todas as áreas da sua vida. Não é o que eu li no livro, não é o que eu vi numa rede social,
É uma pessoa que eu aperto a mão, uma pessoa que eu abraço, é uma pessoa que eu tenho como exemplo, é uma pessoa que está vivendo o cuidado de Deus na sua trajetória. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, quando nós reconhecemos a nossa pequenez, quando nós percebemos que nós não estamos sozinhos, Deus, Ele cuida de nós. Deus está comigo todos os dias na minha sala de aula. Deus está comigo no diálogo que eu tenho com os meus vizinhos. Deus está comigo nos relacionamentos interpessoais que eu tenho com outras pessoas. Deus está cuidando de nós em todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo está nos mostrando como nós devemos viver. Quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, Deus, Ele vai cuidar dos grandes e dos pequenos detalhes. E algumas vezes nós perguntamos, mas Jonas, o que é viver esse reino de Deus? É você ter relacionamento com Deus e se colocar à disposição para viver a sua vontade. É você não ter medo. Não ter medo daquilo que o Senhor está propondo para a sua vida. Porque se você está dentro da vontade de Deus, se você está no centro do propósito de Deus, Deus vai cuidar de você e Deus vai cuidar da sua família. Esta é a realidade da palavra de Deus. O Senhor, Ele se agrada daqueles que buscam o seu reino, daqueles que querem intimidade com Ele, daqueles que consideram Deus como sendo o primeiro, o principal. Desta forma, Deus abençoa a família. Deus abençoa a vida profissional. Deus abençoa os relacionamentos. Tudo é isso que o Senhor Jesus Cristo está demonstrando aqui com relação aos seus discípulos. Tudo começa em Deus. Deus nos faz uma pergunta nesta manhã, meu irmão, minha irmã. Aonde está começando as questões da nossa vida? Se existe alguma questão da nossa vida que ao invés de nos aproximar de Deus e tem nos afastado daquilo que é o propósito de Deus, nós precisamos repensar essa realidade. Porque nós podemos escolher, nós podemos tomar a decisão de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e viver coisas excelentes da parte de Deus, viver o cuidado de Deus em todas as áreas, ou nós podemos rejeitar esse ensinamento do Senhor Jesus Cristo e continuarmos a fazer as nossas escolhas e estabelecermos as nossas prioridades. Nós podemos continuar a estabelecermos as nossas prioridades. Isso não quer dizer que nós vamos perder a salvação, não. Mas quer dizer que nós teremos grandes dificuldades na vida. Grandes dificuldades. É isso que o Senhor está alertando os seus discípulos, é isso que o Senhor Jesus Cristo está alertando a minha vida e a tua vida nesta manhã. E por último, no verso 33 ao verso 34, ele nos diz: vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O texto nos fala, e é uma pergunta: o que comanda a minha vida hoje? O que comanda a minha vida hoje? Quais são os meus objetivos? Quais são as minhas motivações? Porque é aquilo que o mundo pode me dar, é as possibilidades no meu próprio braço, ou são as riquezas celestiais, o relacionamento com o Senhor? O Senhor Jesus Cristo está demonstrando que não devemos ser apegados às coisas deste mundo, porque
A nossa vida, ela vai caminhar de acordo com as nossas motivações. As nossas vidas vai caminhar de acordo com aquilo que nós consideramos como sendo mais importante. Eu não posso me enganar, achando que a minha vida ela vai caminhar de acordo com aquilo que eu não considero importante. Eu vou estar me enganando a mim mesmo. A realidade é que a palavra de Deus está nos demonstrando aqui quais têm sido os nossos tesouros, quais têm sido aquilo que é mais importante, aquilo que é mais valioso, o que eu tenho gastado a minha energia, o meu trabalho, a minha dedicação, o que eu tenho mais buscado. Porque todo tesouro deste mundo é passageiro. O pastor falava hoje a mensagem, algum tempo atrás, dizendo que a maior herança que um pai pode deixar para os seus filhos é o exemplo. Isso nos mostra que, por muitas vezes, nós nos dedicamos para dar aos nossos filhos aquilo que consideramos o melhor e nos esquecemos de mostrar a eles como é bom ser filho de Deus e como é bom ser dependente do Senhor. Uma vida feliz, uma vida estruturada não quer dizer que nós não vamos enfrentar dificuldades. Os discípulos, nós vamos ver nas cartas, nós vamos ver em Atos, os discípulos eles enfrentaram circunstâncias muito adversas. Mas eles enfrentaram, alguns deles foram martirizados, foram mortos, por causa do chamado, por causa da vocação que eles tinham. Mas aqui, neste momento, o Senhor mostrou a eles que eles poderiam confiar na providência de Deus, pois Deus não deixaria eles sozinhos. Irmãos, as coisas que Deus tem para mim e para você são coisas maiores daquilo que o mundo pode oferecer, ou até mesmo daquilo que nós achamos que podemos conquistar. A vida não é teoria, a vida é prática. O Senhor Jesus Cristo aqui não está dizendo sobre questões teóricas, Ele está mostrando a praticidade. Nós temos a escolha. E a melhor escolha é escolhermos Deus e o seu reino. Lições práticas desse texto, e nós precisamos estar atentos a essas lições. A primeira é que nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos confiar em Deus em todos os momentos. Todo momento é momento de confiarmos em Deus, pois Ele vai cuidar de nós. E a confiança, ela necessita de fé. Por isso, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Valorize cada momento de leitura da palavra, valorize cada momento de pregação, de estudo bíblico, valorize. Porque são nesses momentos que Deus vai nos mostrando o quanto Ele é poderoso e o quanto Ele cuida das nossas vidas. Vivemos um tempo onde as pessoas não têm tido mais contato com a palavra de Deus. Irmãos, só a Escritura, só a palavra é que vai nos mostrar quem Deus é e como Ele age na vida dos seus filhos. A segunda lição prática é que nós devemos acreditar que nós somos importantes para Deus. Nós somos importantes para Deus. A nossa vida, ela não está ao acaso. Deus, Ele se importa com aquilo que acontece conosco. E Deus, Ele tem nos falado aqui nesta manhã que a nossa ansiedade, ela não vai mudar nenhuma situação. Nenhuma situação vai ser mudada porque nós ficamos preocupados. Mas diante dessas situações,
nós precisamos acreditar no agir de Deus. A terceira lição prática é que os momentos de ansiedade vão bater na porta do nosso coração. Nós iremos, em alguns momentos, ficarmos preocupados com o futuro, com aquilo que pode acontecer conosco amanhã ou com a nossa família. Mas quando isso acontecer, a palavra de Deus nos fala, lá em Filipenses, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Nós devemos orar. Nós devemos colocar as questões diante de Deus. E o Senhor nos trará a paz e nos dará a resposta certa. E por último, irmãos, nós precisamos ter o nosso Deus como sendo a prioridade. Deus é a nossa maior prioridade. Isso envolve o nosso relacionamento com Cristo. Isso envolve a nossa vida com o Senhor e Salvador da nossa existência. Seja através da leitura bíblica, seja através da oração, seja através do serviço cristão. Viver o reino de Deus é aquilo que é mais maravilhoso pelas nossas vidas. Deus nos chamou para vivermos o seu reino. Que Deus nos abençoe.